Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. Aqui nós estaremos falando sobre a indexação de uma string. Lembrando que no vídeo passado nós falamos de strings, nós começamos a abordar sobre strings e agora nós vamos estar falando sobre uma importante característica que o string tem aqui no Python, que é a indexação. Então, a indexação é um recurso fundamental em muitas linguagens de programação que permite acessar elementos individuais em uma sequência, como uma string. Cada elemento da sequência é identificado por um índice numérico que indica sua posição na sequência. É importante lembrar que a indexação começa em zero na maioria das linguagens de programação, inclusive em Python, o que significa que o primeiro elemento em um string terá um índice 0, o segundo índice 1 e assim por diante. Ou seja, é um pequeno atrasozinho aí, beleza? Para esses exemplos aqui, gente, eu estou usando esse exemplo básico que eu chamei aqui, que é a variável nome que foi armazenada da string Alan de Souza Soares. No vídeo passado, nós construímos essas 4 variáveis aqui, das quais as 3 primeiras armazenaram strings, a última armazenou um número inteiro. Nesse caso, o número inteiro foi por causa de uma particularidade que a gente viu no final do vídeo. Se você não viu, veja lá. Então eu vou estar utilizando esta aqui. Perceba que o fato de estar um 2 aqui diz que esta variável nome foi executada. Como ela pode ter mudado mais para frente, se você tiver dúvida, você pode executar novamente. Pronto, foi gerada essa string aqui. Então, voltando aqui para a indexação, vamos começar com exemplos de possibilidades que nós temos de trabalhar com índices. Olha só, nesse caso aqui, print nome 10. O que significa esta notação? No caso aqui eu vou imprimir o enésimo caractere de uma string. Então 10 aqui vai ser o indivíduo da posição 10 começando a contar de 0. Então, deu O. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse Ozinho aqui, certo? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 2, e executar, foi essa terceira letra aqui, no caso o segundo L, porque é posição 0, 1 e 2. Se você tiver dúvida, você pode botar aqui posição 1, vai ser o outro L, tá certo? Então, aí você vai brincando e vai vendo isso, tá certo? Aqui eu tentei dar o máximo de exemplos possíveis para a gente ver o que vai atender a nossa necessidade, tá certo? Aqui, imprimir a partir do enésimo caractere de um string. Aqui no de cima eu imprimi o enésimo caractere, começando sempre de 0. Só que eu quero imprimir a partir de. Então se eu colocar aqui, 1, 2 pontos, seguido de 2 pontos dentro do colchete, o que vai acontecer, quando eu executar? Vai imprimir a partir do caractere de posição 1, que é exatamente esse L. Então ele vai omitir o que vem antes do caractere de posição 1, que é esse L aqui, que é o A. Por exemplo, se eu botasse aqui 3, por exemplo, então, tudo que vem antes do terceiro, ele corta. Então, posição 0, 1 e 2. Então, ele cortou esses índices, tá certo? Outra possibilidade que nós temos é imprimir os N primeiros caracteres. Porque aqui ele imprimiu os a partir de. Só que a gente tem a possibilidade de imprimir até aquele ponto. E aí, nesse caso, imprimir os N primeiros caracteres de um string. O exemplo básico continua sendo esse, só que aqui a indexação começa de 1. Tá certo? Como assim, professor? Olha só. Print nome 2 pontos 2. Então, colocando isso aqui e executando, nós temos AL. Então, sempre quando a gente estiver usando esta parte de cá, dos 2 pontos, do lado direito, a gente vai pensar que essa indexação começa sempre do número 1. Então, perceba que eu imprimi os 2 primeiros. Porque aí você podia pensar, não, você botou 2 ali, então vai ser o 0, o 1 e o 2. Não. Aí, nesse caso, conta desse jeito mesmo que está aqui. Então, por exemplo, se eu botasse assim os 5 primeiros caracteres. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aí você pode ir brincando aí com os exemplos. A gente também pode imprimir em ordem reversa. No caso da ordem reversa, gente, ela começa contando de 1. O sinal de menos é colocado, mas a contagem aqui começa de 1. O que é ordem reversa? É de trás para frente a palavra. Então aqui eu tenho Alan de Souza Soares. Então imagine que eu quero imprimir esse primeiro S aqui. Eu boto menos 1 aqui. Deu S. Se eu botasse menos 5, deu O. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou melhor, com a ordem reversa. 1, 2, 3, 4 e 5. O menos aqui é só indicando que você vai fazer a ordem reversa. Tá certo? Aí, de novo, você pode ir brincando aí, mudando aqui e vendo o que muda aqui. A gente também tem a opção de imprimir os N últimos caracteres. Porque aqui, se você olhar bem, eu imprimi os 5 primeiros. Só que eu poderia pensar, poxa, eu quero imprimir os 2 últimos. Então, como é que eu faço isso?
é só botar menos 2 seguidos dos 2 pontos aqui dentro. Então, ó, ES, menos 2, ó, os dois últimos. Tá certo? Nesse caso, a indexação, quando usa negativo, também começa sempre de 1. Então, quando você usar positivos do lado de cá dos 2 pontos, começa de 1. Ou quando você usar negativo do lado de cá, certo? Começa a contagem também desse 1. Então, nesse caso, ó, menos 2 é S. Se eu quisesse os 5 últimos, né? Perceba que aqui ele imprimiu só o quinto elemento em ordem reversa. Aqui ele imprimiu o quê? Os 5 últimos elementos em ordem reversa. Então, vai depender do que você quer. Se você só quer uma letra, se você só quer, se você quer um pedaço da string toda, aí você vai manipulando. Claro que aqui eu botei alguns exemplos, aí você vai fazendo suas manipulações e vai vendo, né, o que vai acontecendo, certo? Você não precisa de cara olhar para um objeto desse e já de cara entender ele perfeitamente. Vá fazendo as manipulações devidas. Também é possível imprimir todos os caracteres de string, exceto os N últimos. Então você quer imprimir até aquele ponto. Pode também. Por exemplo, se eu botar nome, 2 pontos menos 2, eu vou imprimir até os 2 últimos. Ó. Então aqui provavelmente vai cortar o ES, né? Isso. Certo? Então Alan de Souza, né? Faltou o ES aqui. Beleza? Aí, se eu quisesse cortar os 6 últimos, né? Pronto, Alan de Souza provavelmente imprimiu espaço aqui também, tá certo? Porque tem um espaço, o espaço é levado em conta. Eu não sei se você observou, se teve algum exemplo aqui, mas o espaço também é contado, tá certo? Agora, eu posso imprimir, gente, dentro de uma faixa, porque perceba que em todos os casos aqui que eu imprimo de um ponto até outro, ou eu estou fazendo de um extremo, né? Por exemplo, aqui os 5 primeiros, ou eu estou fazendo de um extremo do outro extremo, né? Os 5 últimos, mas eu posso imprimir dentro de uma faixa. Por exemplo, se eu botar aqui 2.7, ele vai entender que eu vou do indivíduo de posição, o terceiro, né, que vai ser índice 0, 1 e 2, né, até o 7 aqui. Então, vamos ver aqui, ó, de 2 a 7, o que aconteceu? Aí ele veio, índice 2, né, 0, 1, 2. Ó, então, ele imprimiu desse, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele não imprimiu 7, ou seja, aqui ele vem até 1 a menos. Né? Você pode até botar assim M-1 aqui, ó, se quiser. Né? Não, na verdade, a gente não decora isso. A gente, na hora, lá, executa um exemplinho e vê, não, é isso que eu quero, eu só quero até aqui e tal. Aí faz esse ajuste na hora, certo? Se eu quisesse, por exemplo, do segundo ao quinto, né? Então, aqui, ó, 0, 1. Aí, no caso, o 0 e 1 foram fora, o 2 vai, o 3 vai e o 4 vai, mas o 5 ó, ficou de fora, que provavelmente seria o espaço aqui. Tá certo? Então, vai fazendo essa manipulaçãozinha aí, vai vendo. E aí a gente também pode imprimir em ordem reversa, né? Da mesma forma, ou seja, eu quero, digamos, do elemento de posição menos 1 até o menos 4, ou seja, esses últimos aqui. Como é que eu faço? Ó, vamos compilar aqui. Ó. Então, nesse caso, aqui, o menos 1 ele não contou, ou seja, esse cara aqui é o último em ordem reversa, certo? Então, ele não contou ele, ó. Então, ele pulou ele e foi até o quê? O menos 2, menos 3, menos 4, ou então o 2, o 3 e o 4 em ordem reversa, tá certo? Aí, claro, para você perceber isso, bote aqui, ó, menos 2, ele vai omitir agora os dois últimos, ó. Ficou só o A e o R. Se eu botar aqui, por exemplo, aí vai brincando, né? Você vai brincando aí e vai vendo todas as possibilidades que você tem, vai manipulando aí, vai entendendo bem esse objeto. Por quê? Porque a programação é assim, não tem jeito. Por mais que eu explique aqui, estou falando, está entrando no ouvido, saindo no outro, se você não praticar. Mas se você pegar esse programinha aqui, né, esses dados aqui, compilando, você vai tirando aí informações, né? Vai entendendo como é que funciona a ferramenta, beleza? Próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre algumas funções nativas, né, que atuam sobre strings. A própria, né, indexação é uma espécie de função, né, porque ela gera uma saída. Né? Função é isso, é o que gera uma saída. Só que agora a gente vai falar funções que têm nomes, né, como a função, por exemplo, para definir o tamanho, para colocar letras maiúsculas, letras minúsculas, para ver. Aí vai ter uma série de funções que a gente vai ver no próximo vídeo, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.